Bom, pessoal, a gente está na reta final aqui do nosso evento IACX e a gente estava brincando até que tudo que separa vocês do happy hour é a gente, tá? Então a gente vai tentar fazer um painel bem gostoso, bem descontraído. E você sabe que tem uma coisa que é muito legal e a gente faz negócio com pessoas que a gente gosta. Eu aprendi sobre um negócio chamado objeto social. Eu queria que vocês se apresentassem, mas ao invés, o cargo de vocês, a função das empresas já estão aqui já. Mas eu queria que vocês se apresentassem contando algo que vocês gostam, porque isso conecta mais com o interesse dos públicos para fazer negócio. Bom, vamos lá. Eu sou Danilo, eu sou o pai do Antônio, que é o que eu mais gosto na minha vida. O Antônio é uma criança de 6 anos e... Geração Covid. Ele nasceu no dia 1º de fevereiro de 2020. Então, ele nasceu 15 dias antes do que talvez foi a chegada do Covid no Brasil. E das coisas que eu mais gosto é tentar, até entrando no ponto da ansiedade, entender se no momento que ele tiver que escolher a profissão dele, eu vou conseguir ajudar. Porque eu acho que vai ser tão diferente e me força a querer sempre estar muito próximo, entendendo para onde esse mundo, principalmente na perspectiva de ensino, está levando o meu Antônio de 6 anos de idade. Tudo bem, gente? Eu sou o Felipe Albuquerque. Bom, eu também sou pai de família, meus filhos já estão grandes, mas além da minha família, acho que o que eu mais gosto de fazer é estar no mar, né? Fazer esportes do mar, e sou surfista, sou kitesurfista, uma das coisas que eu amo. Toda hora daydreaming about this, né? Enfim, acho que puxando aqui um pouco o que você falou, Danilo, assim, eu estou passando nessa fase, já tenho uma filha que está estudando e outra que está indo para a faculdade daqui a pouco, e decidir. Eu acho que a única coisa que você tem que fazer é dizer exatamente o que você falou, cara, as coisas que você gosta, entendeu? Porque você ter um trabalho que você não gosta deve ser muito ruim, né? Enfim, eu sou uma pessoa que é extremamente apaixonada pela vida, sou sincero, não sou duas pessoas, a pessoa que você está vendo aqui é a pessoa no trabalho e a pessoa que mostra suas emoções, eu não acho aquele executivo, né, da onde eu vim, né, empresas que eu comecei a trabalhar, tipo, eram muito formais, né, as pessoas tinham que ter uma postura, eu acho que o mundo evoluiu nessa direção muito positivamente. Eu acho que isso é um assunto também que a gente vai falar aqui hoje, então... Obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Sou o Rodrigo. Falar de coisas que eu gosto é difícil. Tem muitas coisas que eu gosto. Mas eu tenho uma formação científica, trabalho com dados, então eu gosto de resolver problema. Gosto muito de pet. Né? Lá em casa são entre gatos, cachorros e outras espécies. Tem uns 15. Então, assim, eu me sinto predestinado, né? Eu trabalho na Pet Love, resolvendo problema na área de dados para os pets. Então, e além disso, eu gosto de pedalar, ciclismo de estrada. Então, espero trazer um conteúdo relevante para vocês e ter uma troca legal. Boa tarde, pessoal. Me escutam? Sim. Eu sou o Thiago, sou pai de 3 meninos. Estou num desafio de 3 meninos em fases muito distintas, um de 11 anos, um de 6 e um de 4 meses. Então, aprendendo a habilidade, né, e o processo da paternidade em diferentes momentos. Está sendo uma delícia, desafiador, mas uma delícia. E acho que, contribuindo aqui com os colegas, nesse mundo intenso que a gente vive, com novidade a cada momento, a gente sendo desafiado não só na nossa vida profissional, mas pessoal. Os nossos filhos, o meu de 11 anos, por exemplo, é um aficionado por AI, é o que mais me pergunta, é o que mais me conversa comigo sobre o assunto dentro de casa. Como que a gente consegue aliar, e acho que é um desafio que eu tenho em casa, de conviver bem com esse mundo intenso, com esse mundo que é tudo para ontem. E aí faço uso de algumas estratégias. Acho que a principal que eu indico é o esporte. Então, jogo futebol, jogo tênis e faço corrida.
para tentar tirar um pouco da pressão e da intensidade do dia a dia. Muito bom, muito bom. A gente tem então aqui pais de pets, surfistas, e uma das coisas que a gente tem visto agora com a inteligência artificial e com todo o meio digital é que o mundo ficou meio hiperacelerado, né? Imediatista. Como que vocês percebem isso no dia a dia de vocês com não só com a sua família, mas também com os seus clientes? Como que vocês têm percebido? Tá mudando ou ainda está em fase de mudança? Posso responder. Já mudou. Mas já mudou radicalmente. Todo mundo já usa AI. E até um amigo meu, um chefe de investimentos de um grande asset do Brasil, perguntou, não sabia nada de AI, o que você acha que é o AI? Eu falei, deixa eu te falar. Você pega uma calculadora e dá para uma pessoa que sabe fazer 4 operações, ele vai usar aquela calculadora super bem. Né? Agora, se você pega um matemático e dá uma calculadora para ele, o que ele vai fazer com a calculadora? Muito mais. Assim, acho que o que vai diferenciar as pessoas do mundo do AI é a capacidade de você saber usar aquela ferramenta. Né? Mudou já, porque eu acho que todo mundo aqui usa AI, todo dia, o dia inteiro. Né? Estava até conversando aqui com umas pessoas aqui fora agora, bem interessante, né? Os assistentes de AI para fazer a tua rede social LinkedIn. Né? Nada contra, todo mundo tem LinkedIn, né? Mas agora as pessoas estão botando um robô para fazer o LinkedIn dele. E aí você vai botar o teu robô para responder, ninguém vai... Eu acho que a rede social vai acabar. Porque quem vai fazer ela são os robôs. Já mudou. Na minha opinião, já mudou. Essa é uma boa. E aí, rede social acabou? Apocalipse da internet? Eu acho uma boa provocação. Porque eu acho que tem muito a ver com a questão do imediatismo da ansiedade. E da ansiedade. Porque a geração tem a ansiedade de ficar desligada digitalmente. Tira o celular dele, ele fica completamente louco, né? Assim, e hoje em dia lá, você, não sei, né? Você vê os posts, um montão é post feito por EA. E é fake. Assim, Dizem que mais de 80% hoje já do conteúdo da internet é produzido por IA. Tá bom. Só trazendo essa, já tem número já. Então uma boa parte do conteúdo que a gente vê hoje na internet ou é feito ou é revisado por uma IA, o que é natural, né? Mas para no teu ponto que 80%. 80%. É muito, né? É muito. Todo mundo aqui usa IA, né? No dia a dia, né? Todo mundo. Quem não usa, levanta o braço. Ninguém levantou o braço, viu? Então, o que eu falar da ansiedade, só pegando esse ponto, eu me pergunto até que ponto a IA ela foi um fator de tornar as pessoas mais ansiosas, hiperativas, ou a gente já vem no movimento desse mundo ansioso e hiperativo. O que a gente nota lá, e trazendo um pouco de experiência pessoal, e o que a gente acredita, é que não necessariamente os clientes, a gente tem alguns agentes de IA dentro do nosso app para os nossos clientes, eles estão buscando respostas rápidas, mas respostas precisas. Então, o que a gente está vendo lá quando a gente começa a acompanhar o comportamento do cliente? Hoje, quando você vai num GPT ou num Gemini, qualquer outro assistente de IA, você tem a capacidade de ter uma resposta completa. Né? A gente pegar 3 anos, a gente fazia buscas no Google, era a dinâmica de link patrocinado e por links. Então, você não tinha uma busca precisa, você tinha uma quantidade de buscas que o algoritmo falava, essa aqui talvez seja a sua melhor resposta. Hoje, com uma interação, você consegue ter uma resposta completa. E o que a gente nota lá é que os clientes buscam a resposta completa, até mudando o comportamento por causa dos agentes. Então, o que a gente vê ali, e é um pouco do que a gente está investindo mais o nosso tempo, é em precisão. Algumas vezes até, e aí as interfaces estão mudando, como é que eu posso fazer com que, enquanto eu consigo ter a resposta da IA no aplicativo, eu vou trazendo a resposta parcialmente para o cliente, vou trazendo insight para ele. Então, o que a gente está notando lá, acho que em cima do ponto, são naturalmente ansiosos, as pessoas são hiperativas, mas eu acho que aí ela adiciona uma questão de necessidade, que é a da precisão.
Acho que você trouxe um insight interessante, que até eu acho que a expectativa subiu. Exato. Vocês não acham que a expectativa agora é maior, então? Eu, falando um pouco, acho que pegando o gancho, assim, eu tenho minha definição própria sobre IA, assim. Eu acho que a internet talvez foi para quem tem mais de 40 e viu o surgimento da internet, talvez ela definiu que foi a democratização do conhecimento passivo. Eu acho que a IA está trazendo agora a democratização do conhecimento ativo, que é essa questão da precisão. Talvez bastante o meu ponto de ansiedade em criar um filho de 6 anos também. Especificamente, a gente na Akita, a gente hoje processa, né, milhões de entregas por dia, com 3 lados de marketplace e um monte de gente tendo problema. Né? E são pessoas normalmente com fome. Pessoas com fome têm ansiedade para que chegue no momento que a fome tá batendo. E acho que o jeito que a gente, pelo menos, tem usado a IA dentro de casa é garantir que ela seja a última camada de contato com o cliente. Porque talvez do ponto também da mídia social, eu acho que é uma oportunidade muito boa para se ter personalidade, para ser mais humano. Né? Verdade. E a gente tem isso como cultura, assim. A gente é uma empresa de tecnologia, Grupo Meituan, mas pouca gente sabe que é uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários no mundo. Akita? A Akita no Brasil, com pouco tempo de operação, né? Nem todo mundo fez um pedido na Akita aqui, eu sei, eu não tenho dúvida disso. Tem voucher? Tem voucher. tem um belo pacote de voucher para todo mundo. Quem fica até o final vai ter voucher, hein? Mas é uma empresa que tem uma operação em São Paulo que já passou da casa dos 1.000 funcionários aqui em São Paulo. Justamente por conta da humanização ser um fator tão primordial, mesmo em tempos de IA, que todo mundo fala que o ser humano vai ser substituído. Teve um escritor de ficção no século passado que ele falava que quando a tecnologia é muito avançada, a gente não distingue de mágica, né? Eu acho que a gente está ficando mal acostumado, né? Acho que é um problema da nossa geração. Né? Quando a gente faz um pedido, a gente recebe em casa, né? A gente não para pensar como é que chegou tão rápido, como é que chegou do jeito que eu queria, como é que foi me recomendado aquilo que eu preciso. Mas foi a gente que destruiu a geração, né? É. Foi a gente que criou os aplicativos, a IA e tudo mais e deixou eles ansiosos. A gente que A destruiu gente a deixa eles geração. ansiosos, exato, né? Porque a gente não era assim, a gente ficava esperando a comida 2 horas. Eu vou trazer uma provocação. Ser ansioso é o novo normal? Eu acho que o que gera ansiedade é a velocidade. Você espera tudo muito rápido, né? Ou seja, como eu falei, você não distingue mais da mágica da tecnologia, né? Então, se você recebe em poucas horas o que você compra, se você tem uma recomendação para um produto ou um serviço, na Pet Love a gente tem que entregar rápido, a gente tem que recomendar uma rede credenciada boa para os nossos clientes que têm plano de saúde para o pet. Então, o que o nosso cliente espera é velocidade e assertividade, né? Então, quando começa a demorar um pouco, gera ansiedade, né? Nós estamos num mundo muito imediatista. Posso complementar? Eu acho o seguinte, o que gera ansiedade são os pontos... A gente estava conversando sobre isso aqui atrás, gente. Os pontos de fricção. Quando a IA responde e dá tudo certo, não tem ansiedade. Tem quando tem algum ponto de fricção. Não entregou a comida, não chegou, o endereço está errado, né? Os pontos de fricção é que geram a expectativa frustrada daquele negócio já chegar. Porque eu acho genial aquele negócio do cara assim, sua comida vai chegar às 17h42. Porra, acabou a minha ansiedade, 0. Vai chegar às 17h42, entendeu? O Waze resolveu isso, né? O Google Maps. Você ficava estressado no trânsito. Não, eu vou chegar lá às 3h40. Por que você vai ficar ansioso? Você vai chegar lá às 3h40. Não vai chegar antes, né? Agora, quando não acontece, aí gera ansiedade. E aí a AI, nessa hora, que você tem que ter uma AI pronta para essa fricção, mais humana. Eu acho que esse é o tema desse que a gente está conversando aqui, né? As pessoas naturalmente têm expectativa de ter tudo mais rápido. A gente trabalhou para o mundo ficar assim, o mundo ficou assim. A gente que entregou para eles assim, né? Antigamente não tinha isso. Agora a gente tem que aturar o problema. Então, como que a gente resolve, né? Não, e tem um ponto interessante que eu acho que é o seguinte. Como que a gente vai lidar para diminuir a ansiedade? Talvez exista um outro ponto de provocação, porque o atendimento... Eu estava conversando com o Roberto aqui, antes de a gente entrar, e até a questão do perfil do brasileiro.
O brasileiro é o cara que gosta de bater papo. Ele é muito social, né? Diferente de outros perfis no resto do mundo. Eu queria tentar trazer também o outro lado da ansiedade que pega para mim. Eu não sei vocês, mas pelo menos no meu YouTube, tá todo mundo ganhando $10 mil por mês, fazendo um sistema do Cloud com Lovable. E eu falo assim, pô, só eu que não estou conseguindo, isso me deixa um pouco ansioso. O que eu acho que vai acontecer, entrando no seu ponto, é que cada vez mais vai ter mais nichos. Eu acho que são poucos. A gente está vendo um momento que o nicho vai ser para usar o novo normal. Eu acho que vão ser muito no mundo em que você consegue ter uma capacidade de customização no nível do indivíduo. Então pensa assim, não é CRM. CRM é o cohort, o usuário que entrou tal semana, o usuário que fez 3 compras e parou de comprar. Não existe mais isso, porque isso é estatístico. O que a gente tem agora é probabilístico. Probabilístico vou tratar o Juliano como Juliano. Isso me deu um insight agora de explodir a cabeça. Vou sair um pouco do roteiro, tá, pessoal? Contexto no âmbito do relacionamento. Como usar o contexto do usuário em relação ao atendimento? Será que isso não vai ser o diferencial? Então, Juliano, você pegou uma agenda que a gente está tendo nos últimos 2 meses, um projeto que a gente está conduzindo, que é o nosso agente hoje no C6, trazendo, acho que um pouco não sei se é a resposta, mas o desafio que a gente tem. Nós temos hoje, por dia, por volta de 150 mil pessoas acessando o nosso Assistant, C6 Assistant. Que lá o cliente pode transacionar e o cliente pode resolver um problema, uma dúvida. E nesse canal, o que a gente vê? Aí a gente começa a identificar algumas coisas que a gente narrou aqui. A quantidade de clientes, o brasileiro gosta de conversar, entra e fala, oi, tudo bem? Qual a previsão do tempo? Me fala mais sobre você. A gente tem até um small talks ali para tratar esse comportamento. Tem um cliente que entra e quer, em uma resposta, resolver um problema complexo, alguma parte que quer falar com atendimento. E para responder bem esse cliente, num banco que tem mais de 40 milhões de clientes, que tem clientes no Brasil todo, que pode ter cliente tem mais de 100 produtos, o contexto é fundamental. Então, como a gente começa a usar, e eu imagino que você vai tocar um pouco disso, que eu acho que é o que você pega também na Pet Love, o contexto do usuário, o que ele faz, o que ele tem contratado, qual o problema que ele teve, qual a dúvida que ele tem. Se ele está entrando falando de entrega de cartão, eu preciso saber que ele tem um cartão em trânsito, eu preciso saber qual a data que ele pediu. Quantos filhos ele tem? Não. Talvez quantos filhos ele tem, porque eu tenho conta para menor de idade, talvez seja o cartão do filho dele, nem o cartão dele, talvez seja o cartão da filha, talvez seja um cartão internacional, que ele fez eu dei um prazo de 6 dias, ele está acompanhando a data, só que a viagem está chegando, ele está falando, será que esse cartão vai chegar mesmo? Eu preciso saber disso. A IA vai responder de forma precisa se ela tiver o contexto. Então, a gente que faz uso lá dos MCPs, faz uso de skills, as construções de skill para consumir os nossos bancos de dados. Então, a gente tem um desafio aqui estrutural, do ponto de vista de tecnologia, que é a IA vai responder precisa, ela vai trazer a qualidade que o cliente espera, desde que eu consiga preparar os nossos serviços atuais para levar os dados para ela, para levar o contexto que ela precisa. Vou dar uma complementada aqui. Outro dia eu estava me perguntando, fazendo uma reflexão, né? Se eu tivesse direito a saber uma única informação do meu cliente, né? O que eu gostaria de saber, né? Para daí desdobrar todo o contexto. Se ele gosta de cachorro, né? Não, meu cliente, não. Se ele gosta, já é dado que gosta porque é cliente, Detesto né? cachorro. Mas se eu tivesse uma pergunta que eu gostaria de ter respondido de cada cliente que eu tenho, é onde ele dorme. E se eu sei onde ele dorme, eu começo a saber tudo da vida do pet, da família que ele está. Você chamou o seu cliente o pet? Meu cliente é o tutor e eu queria, assim, a pergunta é onde é que o pet dele dorme? Tá. Se dorme fora da casa, dentro, no quarto, na sala, se dorme numa cama, se dorme no chão. E daí a gente desdobra todo o contexto, né? A gente sabe que é diferente um pet que dorme no quarto, um tutor, de um pet que fica lá fora tomando conta da casa, né? Entendi. Todos são importantes, mas as expectativas são diferentes, né?
Então, se eu tenho um pet que dorme dentro de casa e é crônico, né, eu como pet lover, eu não tenho o direito de não saber disso, entendeu? Então, né, dentro ali dos skills que você estava comentando, né, a gente tem que saber se é crônico ou se não é, tem que saber onde dorme, tem que saber se está numa ração medicamentosa, de repente ele está com uma questão de saúde, está no plano, ele está precisando de uma aprovação, e aí volta para aquela questão da mágica, né? Se está aprovado rápido, se eu indico o melhor veterinário para cuidar, se a ração certa chega na hora certa, não tem problema, né? Então, Eu paro para imaginar como a gente faz, né? O contexto é muito importante pelo seguinte: se você pensar que um ser humano que está atendendo o cliente, ele tem que ler esse contexto, a não ser que ele conheça o cliente efetivamente que ele está falando, a pessoa, ele vai ter que puxar esse contexto de algum lugar. O tempo que ele teria para puxar esse contexto, se preparar para atender um cliente do banco, é infinitamente maior do que um IA. O IA pode pegar o contexto, entendeu, e está treinado, esse contexto desse cliente aqui, private, é esse. E a transação dele que ele está falando para um cliente private é essa. Ele faz isso em uma fração de segundos. Então, assim, se acho que uma coisa que a IA pode resolver é a ansiedade realmente das pessoas, porque dar respostas rápidas e precisas, ela tendo o contexto, acesso ao contexto, como ele falou, vai mudar radicalmente aquele caso de você entrar no call center e ter que repetir tudo 5 vezes, né? Que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Vai matar também a arrogância das pessoas, né? Nunca mais você vai ter que falar, alguém vai ter que falar, você sabe com quem que você está falando? Exato, Aí ela vai sei. saber, ela vai saber. Eu sei, inclusive, onde seu pet dorme. Eu sei onde você mora, eu sei quantos filhos você tem, qual que é a empresa que você passou. Me assusta um pouco isso, não assusta vocês, não? Olha, eu confesso, é que eu sou meio suspeito para falar, né? Mas assim, a LGPD e a questão dos dados na IA, se a gente está preocupado com dados, eu acho que não é a IA que foi o problema. A gente já está provendo dados há mais de 30 anos na internet. Verdade. E a gente chegou meio tarde com essa preocupação, né? Mas eu acho que na questão do contexto, eu lembro do Duolingo, e eu assinei agora o Duolingo Max. Então você tem uma videochamada. Você sabe que a Lily, ela sabe o nome da minha filha, quantos anos ela tem, e o nome da minha esposa e o que elas gostam de comer. E ela, na próxima conversa, ela traz de volta a mesma discussão para aprofundar. A minha suspeita é que isso está sendo usado para treinar uma base de dados para me conhecer. Essa é a minha suspeita. Eu conheço gente que faz terapia com o ChatGPT. E o ChatGPT sabe tudo da vida dela. E é incrível, a pessoa realmente não se sente na liberdade de fazer isso. A ansiedade dela, ela desconta no ChatGPT, e o ChatGPT acalma ela. Eu vou dar não estou inventando, eu conheço gente que faz isso. uma pergunta muito legal para quem usa qualquer LLM, ChatGPT, e eu estou falando porque eu fiz isso já. Mandar assim, o que você sabe sobre mim que eu talvez ainda não tenha percebido? Interessante, É isso. Eu acho que tem um ponto aqui de discussão que eu acho que é bem interessante em relação... Você tinha comentado sobre o chit-chat, assim, conversa de bosta, quando você não tem o que falar, mas você pode usar o chat para você conversar qualquer coisa. E, Thiago, você disse que o cliente às vezes fala, oi, tudo bem? Tem algumas coisas inusitadas, assim, que o pessoal... Tem alguns casos curiosos. Então, o cliente... desse centro, vamos pensar, hoje no mês, usuários únicos, a gente está falando de 1 milhão, 1,5 milhão de clientes que entram para fazer algo no Assistant. E aí entram para tirar dúvida, enfim, fazer alguma transação, e tem uma parcela desses clientes que entram e mandam áudio para conversar, que mandam foto aleatória, que a gente tem também fazer Pix por foto, pagar boleto, você pode tirar uma foto, e mandam foto do pé, mandam foto do teto, mandam foto dos filhos, manda foto da esposa, e aí a gente tenta interagir, perguntar para ele, levar ele para uma transação, mas não, ele quer só, às vezes testar a ferramenta, às vezes testar o banco, ou quer conversar. Então, o que a gente nota, quando a gente tinha um chatbot há 2 anos, o chatbot ele é determinístico, né? Ou seja, você vai, navega por botões, navega por árvore, o cliente não tem espaço para fazer talvez esse tipo de brincadeira. Numa IA ele consegue.
E tudo bem, se ele está fazendo aquilo por algum motivo, ele quer um apoio, ele quer alguma interação diferente, a gente vai atendê-lo e está tudo certo. Eu acho que isso muda o que, na minha opinião, aí atrás de desafio, é que ela está mudando o comportamento. Quando eu passo a ter usuários que estão lá no GPT fazendo terapia, que estão no GPT para ter uma companhia no dia a dia, que estão com um apoio de compra, que estão com algum tipo de advisor para algum tipo de transação, você muda comportamento. O cliente não vai no seu app, na tua companhia, esperando uma resposta determinística. É porque ele não tem isso no dia a dia. Então, o que a gente está tentando construir ali é acompanhar esse comportamento. Hoje, eu acredito que a gente está tendo um movimento que os clientes desafiam as nossas companhias. E desafiam por precisão, desafiam por qualidade e desafiam talvez até para esse, como você chamou, trash talks. Ele quer talvez ele testar a tua IA. Deixa ele testar. Mas se tira foto dos filhos, você guarda que ele tem filhos, por exemplo? Não, isso a gente não salva. O que a gente puxa ali de informação aquela foto é uma foto para um boleto, é uma foto para uma transação ou é qualquer outra coisa. E aí eu dou um fallback para ele tentar transacionar de novo. Eu trabalho nesse mercado de atendimento tem 26 anos. Todas as centrais de atendimento, todas, recebem ligações de pessoas por assuntos que não tem nada relacionado com atendimento. Né? Então, tenho exemplos incríveis de humanitários, né? De pessoas ligam estressadas, tive um dia ruim, quer conversar. E hoje em dia, né, os call centers são orientados, né, a tentarem desconectar essa chamada e não perder tempo e dinheiro com isso. Mas o IA não... O IA você pode realmente prestar até um serviço, eu acho. Não tem nada assim... Conheci presidentes de empresas que já foram aconselhados a desligar o call center da noite, porque a maioria das pessoas ligavam. E ele falou, não, vou deixar, porque eu acho que isso é um serviço para os meus clientes. Se quer ligar aqui e bater papo, a gente bate papo. Se tiver fila, você desconecta. Então, assim, a IA também pode fazer isso, né? É uma decisão de negócio que eu acho que pode afetar o teu negócio positivamente. Se você decidir, pô, que legal, seus filhos aqui, parabéns. Quer um seguro de vida para eles? Eu faria isso, né? Eu mandaria um seguro de vida para ele lá. Isso é engajamento no final do dia, né? Você está com a audiência, né? Exato. Então, agora, eu acho que a IA, ela realmente diminui a ansiedade se ela dá resposta rápida, ela tem o teu contexto e sabe lidar com situações adversas. Se tem alguém que consegue processar mais de informação com precisão e responder rápido, é a IA. Né? Eu vi que um painel aqui antes falando achei muito interessante, falando nada substitui a compaixão humana. É verdade, não substitui. Mas você deve treinar sua IA para reconhecer isso e de alguma forma até passar por um atendimento antes, se for o caso, né? Vou imaginar casos extremos que eu acho que o banco, que nem o teu, ou qualquer outra empresa que está aqui, né, quem tem pet, né, são todos clientes ansiosos, né? Cliente de pet é cliente ansioso, né? Se estiver doente, né? Enfim. Então, eu acho que a IA vai mudar, já mudou o mundo da ansiedade, baixou a ansiedade, porque ela responde rápido. Você deu um exemplo muito legal que é do Google versus o Gemini, né? Ou qualquer outra ferramenta. Eu não uso mais o Google. Eu só uso o Gemini. Eu já parei, abandonei. Porque eu vou lá e pergunto para o Gemini e ele me dá a resposta. Eu não tenho que clicar num site, não sei o quê. Então, realmente a ansiedade baixa porque você tem a resposta muito mais rápida, tá? É a minha opinião. E, de novo, a gente na Talkdesk tem mais de 600 milhões de chamadas por dia. Todo mundo, em mais de 100 países aqui dos nossos clientes. Né? Os clientes que a gente tem no mundo, no Brasil, tipo iFood, né? Então, a iFood tem esse negócio da ansiedade, da entrega, né? Tipo Kita, você quis dizer, né? Tipo Kita, que é muito, né, inovadora. Muito melhor. Seria muito melhor se tivesse Talkdesk, mas vai chegar lá. Pessoal, a gente está indo para a reta final e eu acho que o legal é a gente colocar a gente como ser humano. A gente tem surfista, pais e pessoas que gostam de esporte. Eu não falei o que eu gosto de boxe e eu gosto de games, né? Você tem o perfil do lutador mesmo, essa faixa na cabeça. Tipo Street Fighter. Né? Mas para a gente finalizar e ir para a reta final, acho que a gente pode falar duas coisas. Assim, primeiro, como que as pessoas vão te encontrar mais fácil? Como elas têm acesso a você, né? E o que você faz para você diminuir sua ansiedade? Posso começar. 2 jeitos de me encontrar.
Se você fizer um pedido na Kita e tiver problema, eu sou uma das pessoas que vai ver os tickets para ver se está tudo bem, se não está. Sigo no LinkedIn, Danilo Manzano. Minha terapia, apesar de eu ter falado do ChatGPT, não é fazer terapia com o ChatGPT. É todo dia, 5h30 da manhã, acordar para correr, para botar e chegar no escritório com o corpo no lugar certo e a cabeça no lugar certo. Para me encontrar é muito fácil. Quando, a primeira vez que eu tive uma posição de liderança, eu me prometi que eu atenderia todas as pessoas que tivessem acesso a mim, até porque eu vim de uma cultura que era difícil ter acesso a executivos de alta liderança. Então, eu sou uma pessoa super aberta. Se você me mandar uma mensagem no LinkedIn, eu vou te responder. Meu telefone está lá. Então, eu acho que o LinkedIn é a única rede social que eu tenho, já não tenho mais nenhuma. E eu respondo todo mundo que me manda mensagem em qualquer língua, tá? E dou agenda para as pessoas que me pedem direito. Dou oportunidade de falar comigo, porque eu acho que é importante. E qualquer outra pergunta, eu já me perdi. O que você faz para diminuir sua ansiedade? O que eu faço para diminuir a ansiedade é... Eu falei do surf, mas eu sou uma pessoa multiesportiva. Então, eu faço vários esportes. Eu esqueci de falar também que eu sou completamente apaixonado por cinema, sou um cinéfilo. Então, assim, se eu posso fazer um esporte, eu faço. Se eu não posso, de noite e tal, eu gosto de assistir. Não tem nada para mim mais incrível do que assistir um cinema no cinema. Entendeu? Não, eu tenho em casa todas as coisas, mas o cinema é uma experiência mágica para mim. Bom, também sou super acessível no LinkedIn. Temos vários clientes que me procuram para os mais variados assuntos, né? E nessa hora não é o Rodrigo de dados, né? É o Rodrigo da Pet Love. Então, eu falo muito com os clientes pelo LinkedIn, falo com fornecedores, falo com todo mundo. É o canal mesmo. Eu também, para reduzir a ansiedade, eu prefiro filtrar bem as redes sociais e acabo também só ficando no LinkedIn. Tá? Porque senão, quanto mais informação, mais ansioso você fica, mais você acha que está devendo. Já é difícil responder o Slack da companhia. Mas você ainda está com mais 3 redes sociais e o LinkedIn. Então, Exatamente. acho que eu tento afunilar ali para poder realmente estar focado no que precisa ser focado, né? Para aliviar meu estresse, eu pedalo de manhã e de noite com os cachorros, né? O problema é que eu tenho um cachorro que quando eu mexo na bicicleta, ele incomoda os vizinhos, né? Porque ele acha que vai sair comigo. Então aí, às vezes eu tento me desestressar. Cachorro é ansioso. Ele é ansioso. Aí eu me estresso mais, né? Eu fui ensinar ele a sair comigo de bicicleta, aí ele acha que toda hora é festa, né? Pelo LinkedIn, e aí pegando um pouco o que o Danilo falou, quando vocês estiverem no Assistant, no app do banco, a gente também vai estar te vendo ali. Vou estar acompanhando se vocês tiverem algum problema, se a resposta foi de qualidade, se a gente tem alguma oportunidade de melhoria. E para reduzir a ansiedade, eu comentei esporte sem dúvida é um grande pilar, mas já falei no começo, então vou fugir um pouco disso. Estar às quartas ou quintas e aos finais de semana no Allianz Parque, vendo o meu Palmeiras jogar, é um desafio, porque tem dias que eu saio desestressado de lá, tem dia que eu saio um pouco mais ansioso, porque jogou mal ou perdeu a partida, mas está indo bem, os últimos anos estão tão bons. Tirando o Flamengo, né? Chegando no Flamengo aí. Tá no retrovisor, hein? O Flamengo, Tá 1-1. O Flamengo é um cliente nosso que é interessante. Os ansiosos ligam lá quando não conseguem comprar ingresso. Quando você entra no site do ingresso do Palmeiras, quando tem um jogo grande, você começa a ver aquela fila. E a fila online, para mim, isso me deixa ansioso, a fila online. Mas imagina você ser sócio torcedor, pagar R$500 por mês para comprar ingresso e a Arena vendeu e esgotou em 15 minutos. O Maracanã, que é um jogo do Flamengo. Aí passa da ansiedade para ficar ao pé da vida. O atendimento do Flamengo, que a gente faz lá na Talk Desk, é uma outra palestra que a gente vai fazer aí para vocês. Fica como ideia aqui. É isso. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, meu nome é Juliano Kimura, eu sou Head de Ecossistemas da AI Brasil, que é o maior movimento de democratização da inteligência artificial no Brasil. A gente está trabalhando para levar realmente a inteligência artificial na ponta. A gente tem uma provocação aí que a gente sabe que vai mudar a sociedade. Eu não gosto muito de bater nessa tecla, mas eu sei que vai transformar a vida dos profissionais, das empresas, a gente vai ter mais diversão, vai ter mais cultura. Aliás, você bateu na tecla da cultura, mas cultura, na minha opinião, é o calcanhar de Aquiles das empresas em relação à inteligência artificial, né? Então, fica aqui
meu agradecimento, uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas. E